Irmãos, queridas irmãs, dando sequência a esse vídeo de número 22, Ação e Reação, livro de Chico Xavier, André Luiz. Então aqui comentários do instrutor Druso. Então aqui ele comentando: como trilhar o caminho dos anjos de pés amarrados, conforme estávamos dizendo no vídeo anterior. Nós nos encontramos aqui, de pés amarrados, mãos amarradas, coração petrificado, onde impera o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância, onde impera aqui as traições, coração, né? E pé, mão, consciência, tudo num processo letárgico. Nós nos encontramos numa letargia tremenda neste mundo. Então aqui, ó. Como trilhar o caminho dos anjos de pés amarrados ao carreiro dos homens, que nos acusam as faltas, compelindo-nos a memória ao mergulho nas sombras. Olha só, compelindo-nos a memória ao mergulho nas sombras. Pois toda vez que nos acusam, né? Toda vez que nos acusam as faltas, obviamente, revivemos novamente aqueles fatos ocorridos em nossa vida. Druso fez ligeira pausa e depois de significativo gesto, como que indicando a torturada paisagem exterior, prosseguiu em tom comovente. Olha aqui, ó, tom comovente. Em derredor do nosso pouso de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais. Então veja bem, Druso, ele parou e de repente ele olhou à sua volta e do lado de fora aquelas turbulências todas, aquele furacão, aqueles nossos irmãos todos ali naqueles conflitos de perturbações, alucinações. Ele diz assim: em derredor do nosso pouso de trabalho, em derredor do departamento Mansão Paz e Esperança, alongam-se flagelos infernais. Quantas almas petrificadas na rebelião, né? E na indisciplina, aí se demandam no aviltamento de si mesmas. Olha só, quantas almas petrificadas aí fora, nesse turbilhão, nesse vendaval. Quantas almas petrificadas, corações petrificados, sentimentos petrificados. Quantos corações ali do lado de fora, com ódio, com mágoa, com ressentimento, loucos, procurando ovelhas para devorá-las. O céu representa uma conquista sem ser uma imposição. Isso é lindo demais, o que ele acabou de dizer aqui.
o céu representa uma conquista, sem ser uma imposição. E agora, como é que fica isso aqui? A gente sabe que céu é mitologia, mas ele está usando esse termo céu, porque precisa entender. Nós trazemos em nós o céu e o inferno. Nós que escolhemos qual nós devemos sustentar. Como aquela história, mestre, um jovem perguntou a respeito de algo lá e o mestre disse que todos nós trazemos em nós um lobo mau e um lobo bom. E o aluno pergunta: e qual dos dois vence, mestre? E o mestre responde mais ou menos assim: aquele que nós alimentamos. Então, qual dos dois você alimenta? Você alimenta o monstro? Você alimenta o inferno? Ou você alimenta o céu? Olha só. O céu representa uma conquista, sem ser uma imposição. Você não precisa pagar dízimo para você conquistar o céu. Você não precisa ir ao confessionário para conquistar o céu. Você não precisa. Enfim, você não precisa pagar indulgência nenhuma. Você não precisa comprar um pedacinho no céu para você ir para o céu. Porque não é por aí que se chega, entre aspas, ao céu. Ninguém. Olha, o céu representa uma conquista. É uma conquista. É trabalho, é luta. O céu é amor, é caridade, sinceridade, devotamento, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Sem ser uma imposição. Então, não há necessidade dos pastores impor sobre as ovelhas. Não há necessidade do papa, do bispo, do padre impor sobre as ovelhas, sobre os adeptos. Tem que ser assim. Aqui na Terra, a humanidade, ela, em matéria de religião, a humanidade vive igual um equino que as religiões colocam um cabresto aqui na cara do equino para ele não enxergar para os lados e sim só para frente. E o pior é que o equino permite que coloquem aquele cabresto na cara dele. E as religiões, elas, além desse cabresto, elas colocam também, junto a esse cabresto, aquela corda que puxa o equino para a esquerda e para a direita. Show, show, vira maiado,
Afasta, maiado. Entra na baia, maiado. Aí o equino entra na baia. Aí ali ele encontra feno, ração, água fresca. Ele é proibido de questionar. Você não pode questionar o Deus do homem. Você não pode questionar o Deus do homem. O que significa o Deus do homem? Um dia me perguntaram se eu acredito em Deus. Eu disse não. Porque eu não acredito em Deus. Ué, mas você não acredita em Deus? Não. Mas espera lá. Eu não acredito no Deus que o homem fez. Passado? Vamos para o presente também. Eu não acredito no Deus que o homem faz. Eu não acredito nesse Deus. No Deus feito pelo homem eu não acredito. Eu não acredito nesse monstro de jeito nenhum. Porque esse ser não é Deus. Esse ser é um monstro. Por que um monstro? Ora, carente de dinheiro? Esse Deus precisa de dízimo? Esse Deus deles é carente de amor? Esse Deus enfurece? Esse Deus, na mitologia, ele fez Noé construir uma arca e depositar ali dentro dessa arca, isso é mitologia, depositar dentro dessa arca um casal de todas as espécies de animais, de seres vivos que havia na terra naquela época, ali dentro. Mas por que, Senhor? Porque eu me arrependi de ter criado a humanidade, então eu vou matar todo mundo. Mas vocês são fiéis a mim, porque vocês já provaram o amor de vocês. Ó, que Deus pobre é esse, hein? Carente do nosso amor. Ele, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Tadinho. Carente de amor. Mas é preciso entender que esse Deus de Noé, ele não é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Isso aí é o Deus de Dante. Ele é, né? Ele é pobre, tadinho. Ele precisa de ser paparicado. Aí Noé constrói a arca e põe um casal. Eu costumo dizer aqui que se de fato isso realmente foi verdade, Noé estaria até hoje andando pelo mundo afora, coletando casais de animais para botar dentro dessa arca. Por quê? Porque nem os cientistas que existem na atualidade têm conhecimento de todas as espécies de seres vivos que existem aqui na Terra. Tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. E haja visto que na época de Noé não existia o microscópio para poder ele coletar um casalzinho de bactéria, um casalzinho de vírus, um casalzinho de Covid, um casalzinho de câncer, né? Do vírus do câncer. Ué, ficou inacabado esse negócio aí, ué. Então esse Deus é um Deus monstro. Porque ele, né, quer ser amado. Mas as doutrinas aqui na Terra ensinam as pessoas a amar esse Deus monstro. E depois as pessoas se prendem a esse Deus monstro e elas não desenvolvem o intelecto, não desenvolvem a inteligência, elas continuam ali naquela pobreza de espírito.
É óbvio que se tratando desse Deus. Então, quando me perguntaram se eu acreditava em Deus, eu disse não. Eu não acredito no Deus que o homem fez e faz. E sim, eu acredito no Deus que fez o homem. Você percebeu que é diferente? Eu não acredito no Deus que o homem fez. Esse Deus não acredito. Esse Deus ele é falso. Mas eu já acredito no Deus que fez o homem. Eu acredito no Deus que mantém o universo por toda a eternidade. Nesse eu acredito. Você entendeu por que nós temos que raciocinar? Porque muitas pessoas, ao me ouvir dizendo aqui, eu não acredito em Deus. Aí a pessoa desliga o vídeo nesse instante. Aí ela já sai descendo a lenha em mim. Aquele monstro ali disse que não acredita em Deus. Mas ele não deixou o vídeo terminar para ele ouvir o final do vídeo. E o final, né, com relação a essa história, é essa. Eu acredito sim no Deus que fez o homem. No Deus que sustenta o universo. Eu acredito no Deus inteligência suprema, na causa primeira de todas as coisas. Neste Deus eu acredito. Porque nele nós existimos, nele nós nos movemos. Paulo quem disse isso. Aí você pode me dizer, mas esse Deus de Dante não é a inteligência suprema, causa primeira de todas essas coisas? O que é isso, gente? De forma nenhuma. A gente precisa até lavar a boca. Então, veja bem. Esse Deus de Dante, esse Deus monstro, carente, que muitas religiões aqui na Terra cultuam, esse Deus, ele não gosta de ser questionado. Se você o questiona, ele te excomunga. E você pode ser mandado para o inferno, porque você questionou Deus. Não é assim que funciona o negócio por aí? Eu podia falar muita coisa, mas não vou falar, não. Deixa quieto. As pessoas têm que raciocinar também, porque não pode. Nós não podemos, de maneira alguma, nos permitir, aqui na Terra, né, no processo evolutivo que nos encontramos, permanecer como uma lesma cósmica no universo. Isso é um absurdo. Nós não somos lesma, mas nós agimos pior que uma lesma. Lento, não raciocina e letárgico. Então, se você questiona esse Deus, o professor Eurípides Barçanufo, principalmente, quando mocinho, ele, na Igreja Católica de Sacramento, ele era coroinha. E muitas coisas ele trazia na mente que ele tinha vontade de aprender, porque ele não concordava com muitas coisas. E de vez em quando ele levava ao conhecimento do padre. O padre gostava demais dele. E o padre, existe segredos de Deus que nós não podemos descobrir, questionar, nada. Deus que me livre.
Deus que me livre. Chega de ser escravo da humanidade aqui na Terra. Ainda vai ser escravo desse Deus aí também? Pelo amor de Deus. Nós não temos o direito de questionar o Pai. Pois o Pai, sim, é que temos que questioná-lo, porque o Pai, sim, é que conhece tudo. O Pai, sim, na condição de dono de tudo, é o único professor capaz de nos instruir 100% os fatos. Deus não nos amaldiçoa quando nós o interrogamos com sinceridade, com honestidade, com interesse realmente de crescimento, de evolução. Mas é preciso tomar cuidado, viu? Porque existe mais de 8 bilhões de deuses aqui na Terra. Que isso? Sim. Existe mais de 8 bilhões de deuses aqui na Terra. Aí você pode me dizer assim, mas Deus não é um só então, Luiz? É, Deus é um só. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas é preciso entender que devido à desigualdade evolutiva, cada qual aqui na Terra compreende e entende e aceita Deus de acordo com o teu nível evolutivo. Por isso, para mim, Deus tem um tipo de importância. Eu vejo Deus de acordo com o meu nível evolutivo. Você vê Deus de acordo com o teu nível evolutivo. E assim sucessivamente a humanidade toda. Por isso que Jesus nos diz: conhecereis a verdade que ela vos libertará. Porque a partir do momento que eu busco a verdade, eu não dependo, a partir de então eu não dependo do homem para me poder crer na inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu mesmo consigo entendê-lo de acordo com o meu conhecimento. Então existe mais de 8 bilhões de deuses aqui na Terra. O que significa? Cada um vê Deus, compreende Deus, aceita Deus de acordo com o seu nível evolutivo. Por mais que Deus é um só, já disse, mas tem essa questão do nível evolutivo. Porque, veja bem, para um aborígena, por exemplo, ele não compreende, ele não entende Deus conforme eu compreendo, conforme eu entendo, conforme eu vejo. Para muitos índios que ainda estão distantes, que se encontram distante da civilização, ora, que é Deus para eles? Que é Deus? Muitos crêem que Deus é a chuva, Deus é o trovão, Deus é o raio, Deus é o sol. Você tem conhecimento disso, né? Que muitas tribos aqui na Terra, elas reverenciam esses termos como sendo Deus deles. Então, é um nível evolutivo de cada um. Então, olha só. O céu representa uma conquista sem ser uma imposição. A lei divina
alicerçada na justiça indefectível, funciona com igualdade para todos. A lei divina funciona para todos. Para todos. Eu costumo dizer que nós podemos fazer o que nós quisermos aqui na Terra, mas não podemos reclamar a hora que a conta nos for entregue. Por isso tem um vídeo que nós gravamos que tem uma curtida só. Você sabe por que tem uma curtida só? Porque lá nós usamos um termo assim: goze a vida o quanto você puder e quiser aqui na Terra. Goze mesmo a vida aqui. Desfrute. Beba, prostitui, use drogas, roube, mata, faz o que você quiser. Goze bastante a vida aqui na Terra. Trai o seu marido, trai a sua esposa, trai a justiça, traia tudo. Goze a vida mesmo. Vai à desforra. Mas não reclame depois quando a conta te for entregue na tua mão. Porque a hora que você abrir aquele envelope e deparar com o tamanho da tua dívida perante a contabilidade divina, você vai preferir que Deus não tenha te destacado dele um dia, que Deus não tenha criado você um dia. Ora, é a lei de causa e efeito. Mas por que muitas pessoas, por que esse vídeo uma pessoa só assistiu? Por que esse vídeo uma pessoa só curtiu? Primeiro por causa do tema, o título lá do vídeo. E depois por causa do conteúdo. Porque se as pessoas pensam que eu estou aqui para agradá-las, passando a mão na cabeça delas, dizendo besteira no sentido, não, peça para Deus sim que Deus te cura. Jesus te cura. Não, esse negócio de morte não existe não. Tudo errado. Espiritismo vai estar errado. Aqueles que pensam que vai ouvir isso de mim, eles estão super enganados. Porque eu não estou aqui para servir o homem. Eu estou aqui para servir a espiritualidade. Eu tenho alguns amigos que já me disseram assim: por que você não para de dizer isso, falar aquilo, A sociedade, a humanidade, as pessoas, elas vão pensar que você é um louco. Você não acha que dizendo isso você está atacando um, atacando o outro? Eu atacando? Ora, tentar mostrar o caminho que nos leva ao Criador é loucura, mas de fato né, para as pessoas, né? Porque as pessoas querem prostituição, quer droga, quer trair, né? Mas não quer espiar, não quer pagar, não quer reparar. Você já parou para pensar nisso? As pessoas querem gozar a vida aqui na Terra, mas elas não querem pagar o preço depois. E o preço chega mais cedo ou mais tarde. Se ele não vier nesta existência que nós aqui nos encontramos, ele vem na próxima existência. Então não há como fugir dos desígnios de Deus. Nós aqui na Terra enganamos quem nós quisermos.
mas nós não conseguimos enganar Deus e nem a nossa consciência. Porque onde está escrito as leis de Deus? E os bons espíritos respondem a Kardec: na consciência. Até o próximo vídeo.